Sejam bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Valid. Eu sou Lucas Miyazaka, gerente de Finanças Corporativas e RI. Antes de começarmos a apresentação, farei alguns avisos. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas assistindo a teleconferência durante a transmissão. Para aqueles que tenham interesse, a apresentação também está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Os slides que vamos apresentar estão disponíveis em nosso site de RI. E logo após o evento, o replay também estará em nosso site. Assim que acabar a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já e a qualquer momento durante toda a transmissão. Para enviar, basta acessar o chat aqui da plataforma. Atendendo a pedidos feitos por vocês, estamos disponibilizando também a opção de perguntas ao vivo. Para isso, basta clicar na opção Levantar a mão e a qualquer momento da apresentação para entrar na fila. Quando entrarmos na sessão de perguntas e respostas, liberaremos o microfone por ordem de chegada. Assim que a sua pergunta for respondida, por favor, cliquem em abaixar a mão. É importante esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem de crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Estas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Hoje estarão comigo aqui Ilson Bressan, CEO da Valid, e Olavo Vaz, nosso CFO e diretor de RI, que chamo agora para dar início à apresentação. Olavo, bom dia. Bom dia, Lucas, e bom dia a todos que nos acompanham neste call de resultados, em especial a nossa base de acionistas. Em nome da diretoria e dos colaboradores da Valid, eu agradeço a participação e o interesse de vocês. A dinâmica aqui do call será semelhante à que fizemos nos últimos, começando com os números mais gerais do terceiro trimestre e, na sequência, o Bressan vem aqui para dar um pouquinho mais de detalhe de cada uma de nossas verticais e das perspectivas quanto aos negócios. No final, teremos a sessão de perguntas e respostas. Vamos aos resultados. Vamos começar pela receita e pelo EBITDA nesse trimestre, que, como vocês podem ver no título, foi o melhor do ano para tais indicadores. Fechamos com receita de 540 milhões, um crescimento de 10% contra o trimestre passado e uma leve queda de 6% contra o terceiro TRI de 24. A dinâmica nesse trimestre foi muito parecida com o que a gente tem visto no ano de 2025, ou seja, boas performances em ID e mobile na comparação anual e um cenário mais desafiador na vertical de payments. Vertical essa que nesse trimestre voltou a apresentar margens positivas depois de ajustes na estrutura que começamos a fazer no final do segundo trimestre. Em ID, o crescimento contra o terceiro trimestre do ano passado foi de 17% e contra o último TRI de 16%, reflexo de maiores emissões de SIM em estados como a Bahia e em São Paulo. Já em mobile, tivemos aumento de 2% contra o terceiro TRI e de 3% contra o segundo TRI de 25, com crescimento tanto em SIM cards e em OEM. Em Pay, como eu comentei, a queda contra o mesmo período do trimestre de 2024 foi de 40%, e contra o segundo TRI tivemos um crescimento de 8%. Os ajustes na estrutura operacional e comercial iniciados em abril começam a mostrar resultados. Quando a gente olha o acumulado do ano, a receita cai apenas 3%, com a mesma dinâmica ocorrendo entre as áreas. Vamos olhar agora para o EBITDA. A gente fechou o trimestre com 115 milhões, o melhor EBITDA trimestral de 2025, um aumento de 26% contra o trimestre anterior e uma queda contra o mesmo período de 2024 de 13%, sendo que a maior parte, ou quase toda a queda, vem da vertical de payments. Eu queria destacar o resultado de ID, que foi o grande contribuinte do EBITDA no trimestre, e também para Pay, que ainda com números positivos pequenos, mostra uma reversão na tendência de queda que a gente estava apresentando. Quando a gente olha os primeiros 9 meses de 2025, a gente chega num EBITDA de 311 milhões, uma queda de 19%,
sendo toda essa observada apenas no segmento de Pay, já que nas verticais de ID e Mobile a gente tem crescimento no ano contra ano. Vamos falar agora um pouquinho dos novos negócios, que a gente tem dado bastante destaque nesse ano de 2025. Os novos negócios, como um todo, continuam crescendo de forma consistente. A gente atingiu 83 milhões de receita nesse trimestre e 19 milhões de EBITDA. No acumulado do ano, a gente já tem uma receita de 241 milhões, o que representa entre 15% a 16% de toda a receita da Valid, e 82 milhões de EBITDA, o que representa 26% do EBITDA da empresa. Quando a gente dá um pouquinho mais de detalhe, vamos falar de governo digital. A gente passou aqui, a partir desse trimestre, a considerar a Vsoft dentro dos números. A Vsoft sozinha representa 20 milhões no trimestre e a gente tem um crescimento ano contra ano, dentro de governo digital, de 30%. Quando a gente observa os números de onboarding, a gente vê nesse trimestre uma queda pontual comparado aos trimestres anteriores. E esse fato acontece no terceiro TRI, porque é nesse período que a gente tem a renovação anual de um contrato muito importante dentro dessa BU, e esse contrato foi renovado com sucesso agora no mês de setembro. Em soluções mobile, a gente apresentou estabilidade com uma boa performance, especialmente em OEM. Comparado com o ano anterior, a gente tem queda, já que no segundo semestre de 2024, a gente teve uma entrega de um grande projeto de setup na região do Oriente Médio. O plano estratégico da Valid passa pela mudança na matriz de receita, que vem especialmente do crescimento dessas novas unidades. Como a gente tem falado, podem acontecer algumas oscilações trimestrais, mas a gente está focado no longo prazo e visando a construção de uma empresa saudável e ainda mais sustentável. Quando a gente olha para os novos negócios nos últimos 12 meses, a gente tem um acumulado de receita de 307 milhões, o que significa um crescimento de 81% no ano contra ano. Se a gente analisa o faturamento do terceiro trimestre, a gente passaria de 330 milhões de faturamento, o que indica que a gente deveria chegar no final do ano bem próximo ao target que a gente colocou de 350 milhões de receita de novos negócios e um pouco mais de 100 milhões de EBITDA. Ou seja, a gente está crescendo em ritmo acelerado e com margens fortes. E a gente vai continuar nesse caminho. Vamos ver agora um pouco da passagem do EBITDA para o lucro. A gente sai nesse trimestre de um EBITDA de 115 milhões e a gente chega num lucro líquido de 52 milhões de reais, o que representa um ganho por ação de 63 centavos. Nesse trimestre, a gente teve 8 milhões de resultado negativo vindo do resultado financeiro, o que é produto de 2 milhões positivos de efeito caixa e de 10 milhões negativos de efeito não caixa. No trimestre, tivemos uma depreciação e amortização de 28 milhões, um patamar que tem se mantido bem constante ao longo dos últimos trimestres. Na nossa linha de impostos, ela é muito beneficiada pelos efeitos do JCP. E a gente viu um resultado negativo de 7 milhões de reais, o que leva a uma alíquota no trimestre de apenas 11%. A conta de outros, ela está pulverizada com várias despesas que envolvem pagamentos de provisões, despesas de operações descontinuadas. Eu queria ressaltar que nesse trimestre a gente também teve um impacto negativo de um acordo que celebramos, tá? Referente a negócios já descontinuados da Valid. Se a gente olhasse para o lucro líquido recorrente, a gente teria nesse trimestre o melhor período do ano, com 67 milhões de resultado. Tá? Vamos passar agora para a visão do lucro acumulado no ano. Então, a gente sai de um EBITDA de 311 e chega num lucro líquido de 180 milhões, um ganho por ação de R$ 2,24. A dinâmica do ano é muito parecida com o que aconteceu nesse último trimestre, com boa parte do resultado financeiro sem efeito caixa e o IR sendo impactado pelos efeitos do JCP. No acumulado de 25, a Valid é credora na linha de impostos, com um total de 3 milhões de reais, que é alcançado quando somamos 19 milhões negativos de IR e contribuição social, com 22 milhões positivos da TBU.
Vale lembrar que nesse mesmo momento, em 2024, a gente estava com a linha de impostos negativa em 51 milhões de reais, o que mostra o trabalho que vem sendo realizado nas linhas abaixo do EBITDA. Em termos recorrentes, a gente teria um lucro de 144 milhões e em termos gerais e contábeis, de 180. Eu queria lembrar aqui dos efeitos não recorrentes de 29 milhões referentes à venda da Colômbia e de 22 milhões do crédito fiscal no segundo trimestre em relação ao TBU. E como eu falei no slide anterior, a despesa em função do acordo que celebramos no terceiro trimestre. Vamos analisar agora a variação do caixa no trimestre. Desde o início do ano, a gente tem mantido uma posição confortável de caixa aqui na Valid, o que ajuda a passar com tranquilidade nesses momentos de desafios e de crescimento acelerado. A gente sai de um caixa no início do trimestre de 622 milhões e fecha o trimestre com 653. No terceiro TRI, a gente teve a maior geração operacional de caixa quando a gente compara com trimestres passados. Como a gente já tinha falado em outros calls, quando a gente olha a dinâmica de capital de giro no curtíssimo prazo, pode ter um trimestre ou outro que apresenta alguma distorção. Por isso que a gente gosta de ver essa conversão de EBITDA em caixa em períodos mais longos. De toda forma, a nossa geração operacional no terceiro trimestre foi de 122 milhões de reais, o que representa uma conversão de 107% do EBITDA. Nesse trimestre, a gente teve 52 milhões de gastos com CAPEX e a maior parte deles foi investido nos novos negócios, então em governo digital, soluções mobile, e na aquisição de equipamentos para o nosso negócio de selo água, que está iniciando nesse mês as operações no estado de São Paulo. Além disso, nesse trimestre, a gente recebeu a primeira tranche do financiamento com a FINEP, valor de 62 milhões de reais, que a gente vai investir em produtos de governo digital. A gente também liquidou uma dívida bilateral de 30 milhões no início de julho. E assim como tem acontecido em todos os trimestres desse ano, a gente tem mantido o nosso processo de distribuição de proventos de maneira consistente e continua recomprando as ações da empresa, pois a gente entende que os valores em tela não refletem o potencial de valorização. Vamos passar agora para essa mesma visão num horizonte de 9 meses. Como eu comentei agora há pouco, a gente prefere ver essa conversão em períodos mais longos, né, que mostra melhor como é que é a capacidade da empresa de converter EBITDA em caixa. Então, nos primeiros 9 meses de 2025, a gente atinge uma conversão de 89%. As principais saídas de caixa são os investimentos em novos negócios, a compra de participação adicional em empresas que já faziam parte do nosso portfólio e no pagamento de proventos aos nossos acionistas. Apenas no ano de 2025, a gente já realizou o pagamento de 106 milhões em proventos e temos anunciados mais 109 milhões. Vamos mostrar aqui muito rápido um pouquinho das principais dinâmicas de capital de giro. Aqui no slide a gente consegue ver com um pouco mais de detalhe essas variações e movimentações que eu comentei. Se vocês notarem o primeiro gráfico, em que a gente vê o volume do contas a receber, ele tinha caído muito no primeiro trimestre e teve uma recuperação, tanto no segundo quanto no terceiro, com o prazo em dias aumentando de 69 para 77. Os avanços que a gente teve, especialmente na vertical de mobile, que possui um fluxo mais longo de recebimento, levaram esse aumento no prazo médio, que ainda assim estão em linha com o patamar onde a gente estava no terceiro trimestre de 24. Passando para o segundo gráfico, a conta de estoques, que havia apresentado um pequeno aumento no segundo trimestre, a gente volta a ter redução. E a gente está nesse momento numa posição 20% abaixo do patamar que a gente estava lá em 2024. Só no terceiro trimestre, a nossa redução no prazo médio de estoques foi de 8 dias, saindo de 69 para 61. Por último, a conta de fornecedores, a gente nota aqui uma manutenção nos dias em linha com o histórico dos últimos trimestres.
Eu reforço aqui uma mensagem que eu tenho passado nos calls, que a gente continua focado em melhorar os indicadores de capital de giro, mas a gente só deve ter pequena variação agora no quarto trimestre. Chegando agora no slide de liquidez. Durante os últimos anos, a gente teve um olhar especial para a questão de alavancagem e assim seguiremos. Mesmo com todos os investimentos feitos no ano em novos negócios, os desembolsos com M&As, a remuneração aos acionistas, a gente mantém a nossa posição de caixa líquido. Como os gráficos aqui mostram, a gente tem uma posição muito confortável de caixa, com menos de 15% da nossa dívida vencendo no curto prazo, além de uma elevada bancabilidade com os nossos principais bancos parceiros. A foto já contempla o financiamento que a gente fechou com o Finep no mês de julho. Eu lembro que essa nova dívida ela possui um custo de apenas TR+3, com 3 anos de carência e 10 anos de pagamento. O recurso total pode chegar a 150 milhões de reais e ele vai ser usado para financiar as iniciativas de governo digital, o que reforça o compromisso da Valid e do governo com esses tipos de projeto. Essa nova dívida fará com que a gente tenha um aumento em nossa duration, além de uma redução importante nos nossos spreads. Com um balanço robusto e saudável, a gente pode focar o desenvolvimento de novos negócios. A gente vai continuar buscando potenciais melhorias no nosso passivo, seja alongando vencimentos, seja buscando a redução de custos. Passando agora para o comportamento das nossas ações. Nos últimos 12 meses, as ações da Valid apresentam uma performance positiva, apesar de comparativamente estar abaixo dos principais índices de mercado. Como eu comentei antes, aqui na administração, a gente continua vendo possibilidade de valorização do papel e, conforme aprovado recentemente junto aos acionistas, a gente continua recomprando as nossas ações. A gente tem um programa total de 2 milhões de ações em recompra e a gente já executou cerca de 40% de todo o volume. Pessoal, eu chego aqui ao final dos meus slides. Eu vou chamar para dar sequência na apresentação ao Bressan, nosso CEO, para que ele possa detalhar um pouquinho mais das verticais, as perspectivas de negócio. Eu volto daqui a pouco para a sessão de perguntas e respostas e eu já aproveito para convidá-los, quem tiver interesse, começar a enviar as perguntas, fiquem à vontade através aqui do chat da plataforma, tá bom? Obrigado a todos. Bressan, é contigo. Muito obrigado, Olavo, pelo overview dos nossos resultados financeiros. Bom dia a todos os nossos acionistas. Bom dia a todo o mercado em geral. Vamos detalhar um pouquinho o funcionamento de cada uma das nossas verticais e aprofundar um pouco a dinâmica específica de cada uma delas. Começando por Valid ID, que com certeza é a nossa vertical que está menos sujeita às ups and downs, especialmente porque os nossos contratos são muito mais de longo prazo, então os humores de curto prazo do mercado acabam afetando menos essa vertical, é onde a gente tem um crescimento muito consistente, tanto no acumulado dos 9 meses do ano de 25 contra 24, quanto também comparando este quarter com o terceiro quarter de 24. O nosso crescimento em receita, ele soma mais de 17%. O nosso crescimento no acumulado dos 9 meses vai para 18%. E o nosso crescimento em EBITDA, ele é de 19%. Claro que a gente vê aqui um volume muito consistente, uma volumetria no trimestre de 8,2 milhões de documentos emitidos, que se a gente compara com o terceiro quarter de 24, ele é basicamente no mesmo nível, um pouquinho abaixo, o que significa que a gente tem executado com muita eficiência e com muita disciplina a operação de toda esta emissão de documentos dentro de Valid ID. Acho que é importante a gente ver no próximo slide um pouco do comportamento do que a gente já tem anunciado nos últimos calls, que a gente já vê esse comportamento desde o segundo trimestre, que é volumes de CNH caindo, volumes da SIM subindo. Já é o segundo semestre que com consistência a gente vê
um avanço do número da SIM e uma estabilização da CNH em patamares menores, o que deve seguir pelo restante dos anos à frente, por conta especialmente da entrada no próximo ano da validade de 10 anos, né, para o nosso documento da CNH. Percebam que essa tendência da SIM é uma curva que está em crescimento muito, muito forte. Não só as UFs estão conseguindo fazer uma execução correta da emissão desse novo documento, que tem sido reconhecido como o documento de identidade mais seguro da América Latina, e a Valid, como líder dentro do Brasil, acaba conseguindo, líder da emissão dentro do Brasil, acaba conseguindo, dentro dos maiores estados, fazer o maior volume dentro dos nossos contratos já estabelecidos. Vejam no gráfico de barras na direita qual é o comportamento tanto da região sudeste, com São Paulo liderando, quanto também da região nordeste, com Bahia liderando. Por que é importante a gente estar muito forte na emissão de documentos? Como a gente já tem falado em outros calls, identidade segura é um pilar de uma sociedade digital segura. E quanto mais a Valid está presente no processo de emissão, mais contato a gente tem com as últimas tecnologias, especialmente as biométricas, que são um elemento fundamental da nossa estratégia e da nossa plataforma integrada Valid, que a gente pretende mostrar para toda a sociedade, a plataforma que a gente está construindo, de forma que a gente consiga ter uma infraestrutura adequada para garantir transações seguras. Então, estar presente, lidando com as melhores tecnologias biométricas, com todas as esteiras de onboarding de pessoas, fisicamente ou digitalmente, é um ativo e uma competência fundamental que a vertical de Valid ID entrega no DNA da Valid como um todo. Passando para mobile, a gente percebe em mobile um crescimento também consistente no acumulado dos 9 meses de 25 contra 24, mas aqui a gente deve lembrar que nos primeiros meses de 2024, a vertical de mobile teve uma oscilação para baixo, que nesse momento estabelece um crescimento 9 meses contra 9 meses de quase 19%. É um excelente resultado. Uma notícia importante aqui é que a gente voltou a ter grande volumetria. Nos últimos 14 trimestres é a nossa maior volumetria de SIM card, que, aliado às novas tecnologias do eSIM, elas ajudam essa vertical a ter uma perspectiva bastante positiva. Claro que aqui tem um esforço também na recuperação de volumes da gente buscar um market share cada vez mais relevante globalmente. Lembrem que 1 em cada 10 smartphones do mundo tem a nossa tecnologia, então se manter presente com esse footprint global com Valid Mobile em todos os demais países também é uma outra fonte importante de captar o melhor do mundo para poder integrar na nossa plataforma Valid aqui no Brasil. Em relação à Pay, a gente tem uma notícia muito mais... A notícia positiva é que a gente está no azul. Nesse último trimestre, nós tivemos no segundo quarto do ano um resultado negativo em EBITDA. Nós já falamos sobre o comportamento nesse ano um pouco mais desafiador, mas a boa notícia é que pós-estruturações que a gente fez, essa vertical passa a ser positiva e a gente continua num esforço de disciplina, tanto de ajuste de estrutura quanto de conquista de market share, na medida que a gente consegue atender bem e com excelência operacional todos os principais bancos brasileiros. Claro que a dinâmica específica de Pay, ela apresenta algumas inovações. Por exemplo, o Metal Card é um produto muito importante dentro dessa nossa estratégia de conseguir um produto de valor agregado maior. Então, a perspectiva para essa vertical nos próximos anos e nos próximos trimestres continua sendo desafiador, mas a gente está num patamar que permite que a gente consiga ter rentabilidade dentro dessa vertical. Olhando um pouco para os destaques, eu gostaria de chamar a atenção, porque os destaques do trimestre, na minha opinião, gostaria de transmitir para vocês, são as mesmas informações, os mesmos fundamentos que garantem um nível alto de confiança de que a gente está no caminho certo e de que a gente está conseguindo fazer esse momento de transição, esse movimento de transição, que não é um sprint apenas, que é uma grande maratona, onde a gente, precisando investir na infraestrutura nova de tecnologia, vai conseguir uma matriz de receita, vai entregar uma matriz de receita muito mais significativa de negócios digitais nos próximos anos. Então, os destaques que a gente tem de ter receita de novos negócios em 83 milhões nesse ano, que significa que crescem mais de 30% contra o mesmo quarto do ano passado, mas que crescem 81% se a gente compara com os últimos 12 meses, como o Olavo nos mostrou logo no início da sua apresentação.
junta a esse grande resultado de novos negócios, também com o EBITDA histórico de Vale de ID, é o melhor EBITDA de ID nos últimos 5 anos, puxado pela não só a eficiência operacional que a gente já tem, mas também pelo aumento de volumetria que a gente tem visto na emissão de documentos da SIM, especialmente. Cruza isso com o maior volume que a gente viu nos últimos anos, ou de proventos ou de recompra de ações, são mais de 236 milhões alocados nessas duas rubricas, e uma posição de balanço muito robusta, ela permite que a gente tenha um alto nível de confiança, porque a gente está, primeiro, extraindo bons resultados do nosso negócio core. Esses negócios core estão conseguindo financiar o nosso futuro, a nossa plataforma integrada, o nosso investimento em tecnologia e o avanço dos nossos negócios. Então, eles não têm vida curta, eles têm vida longa, são muito resilientes. Combinando isso dos negócios tradicionais com todo o constante investimento que a gente faz no crescimento de novos negócios, a gente tem certeza de que esse caminho de crescimento está estabelecido e que para os próximos anos a gente continua equilibrando o que é o compromisso de remunerar acionistas e também o compromisso com o crescimento da empresa. Falando sobre o crescimento da empresa, eu gostaria de detalhar um pouco do que significa esses 83 milhões no próximo slide que a gente vai ver, os 83 milhões de novos negócios, o que eles significam dentro da visão que a gente tem do mercado. Aqui a gente tem uma tese central, que eu detalho logo na sequência, mas a Valid sendo um grande player de identidade, de personalização em massa e tratamento de dados sensíveis, por exemplo, com cartão de crédito ou até com SIM card, a gente se habilita a entrar num mercado que tem um tamanho infinitamente maior. Quando a gente compara o tamanho dos mercados que a gente atua, olhando para o que pode ser governo digital, ou plataforma de prova de identidade, ou digital onboarding transacional, ou o que é cibersegurança voltado à identidade, com os indicadores de governança de identidade, a gente estima um TAM de aproximadamente 26 bilhões de reais somente no Brasil. Quando a gente olha a receita anualizada dos nossos novos negócios, elas somam apenas 332 milhões. 332 milhões em cima de 26 bilhões de reais significa que a gente está apenas arranhando essa superfície desse mercado e que tem um potencial absurdo para a gente continuar conquistando muito mais clientes, oferecendo um novo portfólio, de forma que a gente consiga ter uma participação nesse mercado muito maior. Claro que os 332 milhões, por si só, eles já são um grande feito. Se a gente lembrar, 22 nós tínhamos 3 milhões nessa linha de negócios, 23 nós tínhamos 50 milhões, um crescimento muito grande. Para 2024 nós crescemos de 53 para 216, o que é um outro crescimento espetacular. E para esse ano a gente vai fazer mais de 320 milhões de reais nos novos negócios. Então, por mais positiva que seja esta notícia, ainda assim o que nos sustenta na ambição é que o tamanho desse mercado é infinitamente maior e a gente pode, sem dúvida, conquistar grande parte dele na medida que a gente avança na evolução do nosso portfólio. E a gente está baseando isso num conceito fundamental, como a gente pode ver no próximo slide. Players como a Valid, que tem uma expertise grande em operar com dados sensíveis, operações críticas, operações complexas, né, e tendo uma posição de large enterprise e B2B, né, estão muito bem posicionados e a Valid tem as competências fundamentais para poder aproveitar esta tese central. Quanto mais a sociedade se digitaliza, mais a gente vai precisar provar a identidade inúmeras vezes em todas as nossas transações digitais. A vida num ambiente digital, nós precisamos provar que somos quem dizemos ser, que podemos fazer o que a gente está querendo, o que está se propondo a fazer naquela transação digital. E a nossa tese central entende que, através da gestão de consentimento, através da interoperabilidade entre diferentes databases, a gente consegue prover mais do que uma plataforma, mas consegue prover uma infraestrutura para clientes bancários, de telecom, do varejo, do e-commerce, das seguradoras, da sociedade em geral, consegue prover essa infraestrutura que permite transações de confiança, especialmente pela nossa expertise na identidade. Então, essa tese central, a gente adaptando ao nosso portfólio no próximo slide, a gente percebe que as competências fundamentais da Valid já estão instaladas nos 3 ecossistemas que a gente atua.
seja identidade, porque a gente opera muito com biometria e com digital onboard, e com dados biográficos e dados biométricos, seja em conectividade segura, por conta do elemento de conectividade e alta escalabilidade que a gente tem nas conexões dos nossos smartphones, seja pelo fato da gente poder operar e ser um dos grandes players no Brasil na liderança de emissão de cartões de crédito. Quando a gente combina essas competências e quando a gente percebe o que essas competências significam para essa necessidade que a sociedade está exigindo a partir de agora, a gente passa a ver um portfólio, e é isso que a gente chama de plataforma integrada Valid. Pela primeira vez a gente está detalhando um pouco mais o que isso significa em termos de portfólio. Esta plataforma integrada Valid já coloca a gente num lugar onde a gente mantém os negócios que a gente já possui hoje e que são habilitadores das competências fundamentais desse novo portfólio, mas a gente vai para 4 grandes linhas. Uma linha é da gente continuar fazendo o onboarding e ter ID compliance, tanto de pessoas quanto de empresas, dentro de um ambiente ou de uma plataforma digital. O segundo é, não basta só onboardar, a gente precisa também acompanhar o comportamento desta entidade, pessoa física, pessoa jurídica, credencial, qualquer uma das variações que a gente tenha nessa relação da identidade, para que a gente consiga prover uma governança plena de identidade, tendo cibersegurança by design em todas as nossas operações. Para que a gente consiga fazer transações ou estar presentes em matches biométricos, transações biométricas, matches multibiométricos, inclusive, para garantir que as transações não tenham fraudes. Então, nesse sentido, sim, a gente passa a ser, por um lado, uma infraestrutura e uma plataforma que garante transações seguras, mas o contraponto disso é dizer que a gente, sim, é uma plataforma também de antifraude, para que a gente avance para aquele lugar onde a gente tenha, assim como o Open Finance, a gente tenha completo controle sobre as informações da nossa identidade que estão percorrendo o mundo digital. Então, esse conceito de plataforma, que tem gestão de consentimento no centro, privacidade de dados, transparência de dados, disponível para o cidadão, combinados com a interoperabilidade plena entre bancos de dados públicos e privados, e juntando com todas as nossas competências do negócio legado, é o que nos garante que a gente consiga ter as competências adequadas de estarmos no tempo correto para poder prover para a sociedade brasileira todo esse portfólio de segurança nas transações que a gente precisa ter quanto mais a sociedade se digitaliza. Para terminar, eu gostaria de destacar, nesse último slide, que a gente já tem repetido nas últimas vezes, de que essa trilha que a gente tem percorrido em termos de resultados conquistados no curto prazo, investimentos em plataforma organicamente, para a gente estar melhor posicionado para todo o ecossistema de confiança da sociedade brasileira, elas nos dão a certeza de que, por um lado, o Business Core nos suporta e financia o crescimento. Por um outro lado, os novos negócios estão mostrando que a atração é muito consistente, sejam os 83 milhões nesse trimestre, seja a representatividade de 15% sobre essa receita em nossa receita total, seja pela margem de EBITDA de mais de 34% só dos novos negócios, eles indicam que isso não é apenas um desejo, um PPT, mas já é um business que representa mais de 300 milhões de reais anualizados dentro da Valid. Quando a gente observa o comportamento e observa a nossa estrutura de capital e como a gente tem conseguido alocar o capital, seja para remunerar acionistas, seja para fazer investimentos orgânicos ou inorgânicos, a gente tem muita certeza de que essa jornada que começamos, ela está sendo muito bem embasada por todos esses princípios e por todos esses pilares que nós temos já indicado para vocês desde os últimos calls, a partir dos últimos resultados que a gente divulgou. Então, acho que esses pilares são muito sólidos. Nesse momento, eu quero fazer um destaque para a nossa cultura interna e para o nosso time interno. Então, aqui um agradecimento também a todos os colaboradores da Valid em todo o Brasil, nos outros países que a gente atua, a toda a nossa camada de gestão que ajuda a impulsionar a tradução dessa visão e dessa estratégia em objetivos e indicadores que orientam o nosso quarter, que orientam o nosso ano. Isso continua para os próximos anos. E também a nossa diretoria executiva, que tem patrocinado muito e conseguido executar com maestria tanto a disciplina da execução nesse negócio mais core,
quanto uma disciplina de execução e uma visão muito ambiciosa do que é a nossa plataforma integrada Valid e a propulsão desses novos negócios que a gente já vê muito bem posicionados até agora. Então, esse momento nos dá muita confiança de que os próximos trimestres, os próximos anos, eles já têm um roteiro claro de execução dessa estratégia e que, quarter a quarter, ano a ano, a gente vai conseguir entregar uma Valid que cresce mais, continua remunerando os seus acionistas, continua investindo no crescimento e essa é a nossa tarefa como time executivo da Valid. Obrigado a todos. Vamos organizar a nossa mesa aqui para que a gente tenha nosso Q&A nos próximos minutos. Muito obrigado e fiquem à vontade para poder mandar suas perguntas. Cidade da mudança, o ritmo da tecnologia. Para muitos, o presente. Para nós, o futuro. Chegando, se impondo, hoje. Identidade se transformando em dados. Inovação chegando a lugares inimagináveis. Tecnologia ficando cada vez mais inteligente. Comunicação intuitiva conectando tudo e todos. Transações mais rápidas e seguras vindas de qualquer lugar. Protegendo pessoas, contextos e processos. Confiança se tornando cada vez mais fundamental. Alguns acompanham as mudanças. A gente cria as mudanças. A Valid é a maior provedora de confiança em identificação, conectividade e meios de pagamento do Brasil. Pessoal, bom dia de novo. Estamos de volta para dar início às perguntas. As perguntas elas deverão ser enviadas através do chat, através da plataforma, ou pela opção de levantar a mão, para que possam abrir os microfones. Peço que aguardem um momento enquanto a gente organiza aqui as perguntas recebidas. Vamos lá. A primeira pergunta ela vem do Lúcio para o Bressan. Bom dia, parabéns pelo resultado. Podem comentar sobre a operação de selo de água em São Paulo, por favor? É possível expandir as marcações para outros tipos de bebidas? Bom dia, Lúcio. Selo Água em São Paulo é a implementação dentro do estado de São Paulo de uma tecnologia que nós já usamos em outros 6, 7 estados do Brasil. Ela consiste em a gente fazer a marcação individual numa garrafa d'água, né, seja especialmente as garrafas menores, né, de 500 ml, onde cada uma dessas garrafas de água, elas têm um QR Code único que pode ser, inclusive, depois checado pelo consumidor pela origem e pela acuracidade ou pela legalidade dessa garrafa d'água no processo de recolhimento de impostos. Então, é um processo que a gente faz uma implantação de tecnologia conectado às engarrafadoras, às indústrias, junto com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e aonde a gente consegue ter uma visão muito clara, né, de um produto que ele tem certificado de origem e autenticidade fazendária. Então, esse é um processo que começa a acontecer nesse mês de outubro, aqui no estado de São Paulo. Algumas fábricas de nossos clientes já têm as linhas implantadas. Nós começamos a fazer um investimento em CAPEX para colocar essa operação, porque ela consiste em ter uma operação que está conectada à linha de produção do fabricante, de quem está invasando aquela água. Então, é um processo que tem muita tecnologia, com muita tecnicidade envolvida, muita integração tecnológica entre fabricantes, Valid e a Secretaria da Fazenda, e ele representa uma evolução para o próximo ano muito significativa dentro desta unidade de negócio. A gente estima que para o próximo ano, o conjunto dos 6 estados que a gente opera, né, trazendo São Paulo para dentro desse ecossistema, o nosso faturamento ele tende provavelmente a dobrar dentro desse próximo ano em relação ao selo água. Se ele pode ser expandido para outros tipos de bebidas, sim, ele pode ser expandido. A tecnologia ela é muito diferenciada, tem muito investimento em tecnologia aqui. Nós temos alguns guardrails legais, nós temos alguns modelos de alocação de selo que tem uma prerrogativa legal de uma exclusividade de uma outra companhia pública. Então, naquilo que é o espaço possível da gente poder ofertar essa tecnologia para o mercado, sim, a gente já está começando a fazer. Obrigado, Bressan.
A próxima pergunta da Luciana eu vou direcionar para o Olavo. Bom dia. Com a volta de PEI a patamares positivos, o que podemos esperar da unidade no futuro? Ainda há mais ajustes a serem feitos? Bom dia novamente, bom dia, Luciana. Então, pessoal, a unidade de PEI, né, desde o início do ano, a gente começou o ano com ela vindo bem fraca, né, isso continuou acontecendo no segundo trimestre, e a gente começa todo um processo de organização dentro da casa, né? Essa organização, ela parte da frente comercial, operacional, a gente tem que equilibrar qual que é a nossa estrutura vis-à-vis a demanda que tem no mercado, tá? Eu acho que os números que a gente apresenta aqui do terceiro trimestre, eles estão longe de ser os números que a gente gostaria de ter nessa vertical. Mas a gente atinge um ponto de inflexão, né? A gente começa a visualizar um cenário positivo, o que dá mais ânimo para o time comercial. A gente está, como o Bressan falou, buscando soluções diferenciadas. O Metal Card é uma dessas, o que a gente tem avançando bastante, mas a gente tem que entender o contexto geral, né? O contexto geral hoje, seja no Brasil, seja na Argentina, ele não é um ambiente grande, demandante dos cartões, tá? Então, a gente espera melhorias ainda na unidade, a gente está correndo atrás de oportunidades no Brasil, na Argentina e em outros países aqui, especialmente da América do Sul, tá? Mas esse número vai estar um patamar um pouco acima da onde a gente está agora no terceiro tri, tá? Mas eu diria que de grandes ajustes dentro da vertical, esses já foram feitos. Obrigado, Olavo. Próxima pergunta da Letícia, para o Bressan. Incrível resultado em ID. Parabéns. Podem comentar sobre a performance da nova SIM? O crescimento tem sido realmente grande. O que mudou para vermos essa aceleração e o que esperar dos próximos anos? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Bom, acho que a emissão da SIM ela é uma grande notícia para a sociedade brasileira dos últimos anos. A Valid, como player líder dentro desse ecossistema, a gente se sente, claro, orgulhoso de poder participar, de entregar para a sociedade brasileira um outro nível, um outro patamar de segurança em termos de documentos de identificação para a população. Então, a nova SIM, de fato, representa uma oportunidade real para a sociedade brasileira de ter fundamentos de segurança em prova de identidade num nível que a gente ainda não conhecia aqui no Brasil, mas ela representa muitas outras coisas, né? Para a Valid, claro que a gente vai estar surfando essa onda de poder definir bons estándares de fornecimento com excelência operacional para todos os nossos clientes. Pode ser no formato atual de papel, pode ser no formato de policarbonato. Já é possível emitir a carteira de identidade em policarbonato em alguns estados do Brasil. A partir de 26 será ainda mais ampla essa oferta de policarbonato. Então, sim, para a Valid significa que a gente tem muitos contratos de longo prazo e esta é uma receita recorrente, muito previsível, que ao longo dos próximos anos nos dão muita segurança que essa vertical continuará crescendo a dígitos superiores a 2 dígitos em taxas bastante altas, como a gente tem visto agora. Mas assim ela representa outras coisas também, tá, Letícia? Eu vou fazer referência aqui a um município do Piauí, que foi o primeiro do Brasil, chamado Novo Santo Antônio, um município que tem perto de 3 mil habitantes, que foi o primeiro município brasileiro que teve 100% da população com documentos emitidos no padrão da nova SIM. Vamos lembrar que a lei diz que até 2032, todos nós brasileiros precisamos emitir um novo documento de identidade baseado no padrão da nova Carteira de Identidade Nacional. Pois bem, para Novo Santo Antônio, no Piauí, ou para qualquer uma das cidades do Brasil, a SIM representa muito mais do que um documento, né, de identidade para a gente poder mostrar no hotel que vai, no prédio que entra. A SIM está representando uma forma segura de distribuir o benefício público, de identificar qual é o cluster de população que precisa de determinado benefício, de permitir que o gestor público consiga entregar sem fraude para um certo cluster de população o benefício adequado, e ela, ao longo do tempo, com todo o padrão biométrico que está sendo instalado, com todo o padrão de dados que está sendo remodelado,
assim passa a ser a base desta infraestrutura nacional de dados ou esta plataforma integrada que a gente pretende criar, que é o player que está mais bem posicionado para poder oferecer esta infraestrutura para os nossos clientes. Então, ela não é só um documento do governo, não é só um instrumento de cidadania, mas ela é uma base para um Brasil que se constrói diferente. Qualquer país no mundo que conseguiu avançar do ponto de vista de confiança nas suas transações, dá para a gente citar a Índia, que pelo Aadhaar consegue distribuir benefícios cruzando biometria, identidade, número de telefone, né, com as telcos e mais a conta bancária. Né? Dá para ser a Estônia, que é o país de maior referência nisso. Dá para ser os países nórdicos, dá para ser Singapura, enfim. Nós temos todos os países que conseguiram ter uma infraestrutura de confiança na distribuição de benefícios públicos ou nas transações financeiras, eles primeiro resolveram o problema da identidade. Então, assim, representa que a gente está com a chance de resolver o problema da identidade do Brasil e criar, a partir disso, um pilar fundamental para que a sociedade digital brasileira consiga operar com transações de muita confiança sempre. Então, essa é a nossa perspectiva. Com certeza, isso se desdobra para... na medida que eu tenho uma identidade segura, isso vira uma chave de acesso para serviços públicos, os governantes conseguem, o Estado consegue ter uma leitura mais clara do nosso uso de serviços públicos, então esta massa de dados passa a compor uma inteligência que permite ao gestor criar, inclusive, uma melhor política pública. Então, assim, ela é, de fato, revolucionária para o Brasil. Dentro da Valid é uma grande oportunidade de a gente continuar executando com muita disciplina toda essa nossa entrega de qualidade para os governos estaduais e nos habilita também a ser um provedor de tecnologia para os grandes players nacionais, porque a gente consegue integrar, consegue produzir e consegue fazer funcionar todo o processo de onboarding biométrico, de matching biométrico, de garantia de unicidade da informação de cada cidadão brasileiro para todo o ecossistema. Então, isso, sem dúvida, é uma grande oportunidade. Eu, particularmente, coloco esse pilar da identidade como o mais importante para qualquer sociedade e que bom que a Valid é a líder nesse mercado brasileiro, portanto, tem as condições de, a partir da SIM, conectada com os bancos, conectada com os telcos, prover a melhoria do seu portfólio, sendo essa plataforma integrada de confiança que a gente está construindo para o mercado brasileiro. Obrigado, Bressan. Próxima pergunta é do Felipe, também para você. Bom dia, parabéns pelos resultados, especialmente pela gestão do caixa. Queria fazer uma pergunta sobre novos negócios. Podem dar um pouco mais de detalhe de como estão visualizando o ano de 2026 para cada uma das unidades? Governo digital, onboard e soluções mobile. E dar também mais detalhes da plataforma de identidade que vocês comentaram. Desculpa, é o... Felipe. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom, vamos lá, perspectivas para... A gente tem mostrado nossos resultados dos novos negócios em 3 grandes linhas, né? Digital Onboarding, né? A linha de governo digital e mais a linha do mobile. Claro que cada uma delas tem uma dinâmica diferente e a gente vai adicionar aqui mais um elemento para o próximo ano, que é receitas com a nossa plataforma integrada de identidade. Então, falando um pouco de governo digital, a gente tem avançado bastante nesse último ano, né, na implementação de tecnologias, especialmente no governo do Ceará, que é um bundle de soluções muito integrado, né? A interoperabilidade entre os diferentes secretarias, diferentes databases no Ceará tem sido um grande exemplo de como cada uma das UFs pode conseguir ter uma eficiência de custos muito maior na medida que elas compartilham dados sem perder a autonomia sobre aquele banco de dados. Então, acho que a tendência para o próximo ano em governo digital é a gente continuar ampliando esta oferta para os nossos estados, também atendendo uma característica de municípios que tenham pelo menos acima de 500 mil habitantes. Então, o governo digital está numa trilha bastante boa aqui de crescimento. Da mesma forma, acontece digital onboarding, porque a gente não só atende, por exemplo, os clientes atuais da FlexDoc, como a gente tem aproveitado toda a tecnologia existente, não só na documentoscopia, não só nos modelos de workflow, com automação, com hiperautomação nas esteiras de OCR, com uso de inteligência artificial. Mas a gente está também tomando por base a plataforma da FlexDoc para construir essa plataforma unificada Valid, onde a gente quer criar um modelo de one-stop shop,
onde um banco, um comércio, um retail ou o varejo tradicional, ou uma seguradora, ou qualquer empresa que precisa se relacionar com clientes de maneira digital, consegue ter mais elementos do que documentoscopia, do que workflows, consegue ter liveness, consegue ter match biométrico, consegue ter modelos de QC ou de QB, ou modelos de identificação um modelo de identificação mais profunda, né, de perfis e de poderes dentro, especialmente do Know Your Business. Então, aqui, acho que a plataforma da FlexDoc avança para ser uma parte importante da plataforma integrada Valid, e a gente, além do grande cliente Caixa, a gente está começando a expandir para outros clientes também. Então, a gente enxerga um 26 com boas perspectivas. E em mobile, talvez seja aquela que a gente pode ter a maior surpresa, porque como a gente tem uma presença muito importante globalmente, né, a parte do eSIM, ela começa a ter sinais de que ela traciona mais no mundo inteiro. Um exemplo claro é que no último mês, a gente viu a China se movimentar para esse mercado. Nós temos uma relação bastante positiva com players chineses, né? A gente tem feito uma boa relação com operadores, né, na China que conseguem disponibilizar não só... A gente tem falado nos últimos calls que a gente tem operado com os OEMs, né, com os fabricantes de aparelhos, onde a gente tem criado sistemas operacionais para garantir a conectividade segura, seja pelo SIM card, seja pelo eSIM. Pois bem, além deste mercado, que a gente já tem avançado bastante, começa a se abrir na China a possibilidade de ter implementação do eSIM. Então, por incrível que pareça, até agora o eSIM na China não é liberado. Na medida que um país com aquela população libera o eSIM, a surpresa que a gente pode ter em termos de volume pode ser fenomenal no próximo ano. A gente está muito próximo dos players chineses que estão alocando essa migração do SIM card para o eSIM. A gente tem times locais dedicados a fazer essa aceleração. Então, esta pode ser uma boa surpresa para o próximo ano. Acho que faltou só da plataforma. Falta a plataforma, que eu acho que eu até já falei um pouquinho, mas como eu estou falando demais, Olavo, eu vi a sua pergunta próxima e falei, deixa eu passar. Mas falando de plataforma, eu acho que se a gente volta para o slide que a gente apresentou agora, a gente quis nesse código de resultados dar um pouco mais de detalhes do que é essa plataforma. Mas o conceito aqui é um só, né? Na medida que a gente tem inúmeros serviços, né, sendo digitalizados, normalmente um cliente precisa conectar com muitos provedores. São vários provedores de liveness, são vários provedores de biometria, são vários provedores de documentoscopia, são vários provedores de check biométrico, do dado biográfico, aliás, do dado biométrico, depois do dado biográfico, depois do dado de endereço e uma série de outros componentes que compõem elementos do perfil de consumo de uma pessoa. O que a gente está querendo colocar é todos estes elementos numa plataforma única e passar a oferecer para todo o mercado uma plataforma que ela é um bundle mais completo. A gente tem por característica uma atividade de ser um hub integrador das melhores tecnologias do mundo. A gente coloca isso à disposição, por exemplo, estamos criando um hub de liveness que coloca todos os liveness do mundo à disposição de um cliente. Então o cliente não precisa integrar com 10 liveness, ele precisa integrar com 1. E a gente distribui esse fluxo conforme a criticidade daquela transação. Então, exemplos como esse, ao longo do próximo ano, a gente vai estar reportando aqui nos quarters o quanto isso tem tracionado junto aos nossos clientes bancários, mas é um ponto bastante importante, é um ponto central da nossa estratégia, porque pela plataforma integrada a gente começa a integrar também outros elementos de todas as nossas competências fundamentais, que vêm de Pay, que vêm de biometria ou que vêm de conectividade segura. Então, boas perspectivas e é o maior investimento nosso. O que a gente passa a fazer? Teve uma primeira fase, né, quando a gente trouxe o novo CTO no ano passado, a gente ampliou o time de produto e tecnologia. Esses investimentos têm sido bastante significativos ao longo desse ano, com pessoas e com tecnologia. E agora está na hora da gente começar a fazer investimentos também na linha de frente para o go-to-market, times comerciais, para garantir que a distribuição desse produto consiga ser efetiva no próximo ano. Perfeito. Como o Bressan adiantou, a próxima é para o Olavo, do Fábio. Bom dia, parabéns pelos resultados. Qual será a estratégia com relação às operações na Argentina para o ano de 2026? Oi, Fábio. Bom dia. Obrigado mais uma vez aqui pela participação com a gente. Eu vou dividir essa pergunta da Argentina em alguns blocos, né? Eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar
como é que era o nosso cenário lá, especialmente ali nos anos de 22, 23 e parte de 24. A gente estava praticamente sozinho naquele mercado, né? O que possibilitou a gente trabalhar com preços muito mais altos quando a gente compara produtos semelhantes aqui com o Brasil, por exemplo, ou outros países da América do Sul. Uma vez que o país começa a abrir um pouco mais as suas fronteiras, outros competidores voltam a atuar, naturalmente o preço ele vai cair, você passa a ter mais competição. E quando começa a ter essa competição, a gente viu um pouco disso no mercado de SIM cards depois do período pós-pandemia, quando não tinha chip. Por quê? Os players que ficam de fora, na hora que eles querem voltar para o mercado, eles voltam muito agressivos. Então, o preço já cai naturalmente, mas ainda tem uma força ainda maior para cair preço. A gente tem que saber passar por esse momento. A gente já viveu essas experiências antes e vamos passar por eles, que é o que está acontecendo. Esse é o cenário, o contexto que está lá. Frente a isso, uma coisa que a gente precisa ver é o tamanho da nossa estrutura frente ao mercado que tem. Assim como a gente fez no Brasil. Então a gente vai olhar para a nossa parte operacional, comercial, precisa ajustar alguma coisa? Esses ajustes já foram feitos, estão sendo feitos, e se precisar fazer mais, faremos. Mas tem um terceiro elemento da Argentina que é muito importante, que é quando a gente começa a ver o país se abrindo, tendo uma economia um pouco mais equilibrada, a Argentina, quando a gente compara com o Brasil em termos de avanço de tecnologia, de uso de toda essa cadeia financeira, eles estão muito atrás. Então, assim, tem inúmeras coisas, soluções que já acontecem no Brasil, né, que frente ao nosso forte relacionamento com os players financeiros, bancários lá, a gente quer aproveitar para colocar no mercado de lá também. Então, por que não falar de um onboarding na Argentina? Né? Por que não falar de um Know Your Client, Know Your Business? Que foi o que o Bressan comentou aqui há pouco sobre o avanço das nossas frentes no Brasil, poder fazer lá. Vale lembrar também que a Argentina é um polo muito importante para a gente, para vendas no Paraguai, no Uruguai. Então, aproveitar toda essa cadeia que a gente tem lá para explorar mercados que a gente também está explorando aqui no Brasil, a gente vai continuar com esse foco nos próximos anos, tá? Próxima pergunta também do Fábio, eu vou emendar para você, Olavo. A Valid está com quase 4% de ações em tesouraria. Em qual momento essas ações serão canceladas ou vendidas ao mercado para gerar caixa? Qual será a estratégia no curto prazo para esse ativo? Fábio, então, eu acho que pegando aqui a sua pergunta entre vender as ações para gerar caixa, eu acho difícil a gente fazer isso, tá? Não faz muito sentido. A gente continua achando que o preço do nosso ativo em tela ele é muito depreciado com todas as oportunidades que a gente tem para frente, tá? Então a gente continua fazendo a nossa recompra. Eu acho que a decisão de qual momento que eventualmente essa ação vai ser cancelada, isso é uma decisão que cabe ali ao conselho. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, a gente fez um cancelamento de um volume quando a gente já estava ali perto de 5%, 6%. Eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa aqui, mas só para dar essa referência. É importante também, a grande alocação dessas ações que a gente faz na recompra é para fazer frente às obrigações de longo prazo com os executivos da empresa, né? Recentemente, tivemos uma AGE em que foi aprovado um novo plano, né, de remuneração para os executivos. Então, ao longo dos próximos anos, teremos janelas para a execução desse SOP, o que naturalmente consome um pouco dessas ações, mas acho que a decisão final do cancelamento do uso para outra frente é uma decisão que passa no conselho. Hoje, esse patamar de 4% ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente está super confortável com isso, tá bom? Próxima pergunta do Alexandre para o Bressan. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Sobre inteligência artificial, poderiam comentar quais iniciativas a Valid vem desenvolvendo nessa frente e onde vocês enxergam o potencial de sinergias com as linhas de negócio atuais nos próximos trimestres? Além disso, há projetos em piloto ou parcerias tecnológicas já em andamento? Alexandre, né? Isso. Muito bem, Alexandre, bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que o uso de inteligência artificial dentro do nosso portfólio, ele ainda não mostrou
100% do potencial de uso que a gente pode dar para ele. O que tem acontecido nos últimos trimestres é que a gente tem se dedicado a buscar a aplicação de agentes de IA numa aceleração de oferta de serviços na nossa estratégia de governo digital. Mas lembra aqui que tem um precedente ao uso de inteligência artificial. A gente tem a necessidade de poder estar operando em cima de uma estrutura de dados que consiga funcionar e responder adequadamente. Então, acho que tem um trabalho que a gente tem encontrado e se deparado com uma realidade quando a gente vai fazer a interoperabilidade entre diferentes databases, né, que a gente encontra sérios problemas de taxonomia nos databases de qualquer população, de qualquer um de nós, em qualquer um dos estados, secretarias, Receita Federal, inclusive, ou sejam databases estaduais ou nacionais, sejam inclusive municipais. Então, acho que tem um primeiro trabalho nosso de poder ofertar para os nossos clientes esse modelo de primeiro sanitizar esse database, de primeiro poder fazê-los serem interoperáveis e, a partir daí, conseguir utilizar aquela informação para acelerar jornadas digitais. Então, a gente tem começado a utilizar o modelo de simplificar serviços, e ao invés da gente jogar, por exemplo, o nosso cliente ou cidadão para um portal web ou para um aplicativo, a gente passa a utilizar a inteligência artificial ancorado naquele database já sanitizado para poder simplificar o acesso à informação e eventualmente fazer transações em plataformas um pouco diferentes. Não mais no aplicativo, mas, por exemplo, no WhatsApp. Então, essas pequenas iniciativas começam a ser já começaram a ser internalizadas. A gente está num processo de poder encontrar outras jornadas que a gente consiga simplificar esse tipo de aplicação da inteligência artificial, mas sem dúvida, um caminho que ao longo dos próximos trimestres a gente vai poder falar de novos casos de uso que a gente está utilizando. De novo, acho que tem muita atenção nossa aqui, mas essencialmente na relação cidadão, Estado, governo digital, é muito importante. Existem outras iniciativas que são mais internas e eficientização, processos que podem ser melhores, mas eles geram muito mais eficiência e, sem dúvida, nos ajudam também na gestão, mas eles não estão colocados no nosso portfólio externo. Então, continuaremos muito atentos a esse tema. Obrigado, Bressan. Próxima pergunta do Matheus para o Olavo. Parabéns pelos resultados. No release, vocês citaram 20 milhões de investimento em novos negócios. Poderiam falar sobre o que são esses investimentos? Matheus, de maneira geral, acho que até pegando um pouco de gancho com o que o Bressan acabou de falar, tá? Os grandes investimentos que a gente tem feito em novos negócios, eles estão relacionados em funcionalidades dentro de produtos que a gente já tem, tá? Então, todas as squads que estão envolvidas em criar uma plataforma, interoperabilidade, coisas melhores para os nossos atuais clientes e futuros, né? Então, você tem muito aqui, transformando isso em outra resposta, é ativação de horas em cima de projetos, tá? Então, quando a gente lida com tecnologia, um produto não fica parado, né, no tempo. Então, toda hora, em função das demandas que vão surgindo num estado, num município, num cliente, a gente tem que ir aperfeiçoando para melhorar o fluxo, para melhorar aqui a questão de latência. Então, aqui, os grandes investimentos estão em cima disso, né? Nos projetos que a gente tem dentro de casa ou naquilo que a gente quer entregar mais à frente para os nossos clientes. Tá? Obrigado, Olavo. Para terminar, a última pergunta aqui do Alexandre para o Olavo. Ótimo resultado e excelente gestão. Como estão as prospecções e possibilidades de M&As futuros? É um objetivo crescer via inorganicamente? Alexandre, eu vou começar a resposta, depois eu peço até aqui para o Bressan complementar. A gente vem falando já alguns calls, a frente de M&A, ela faz parte da história da Valid, né? Seja para um pouco de defesa de território, buscar coisas novas, soluções, produtos, isso faz parte, tá? E isso vai continuar fazendo parte. Então, a gente aqui tem um time totalmente dedicado para isso, que uma vez que a gente cria uma empresa com um balanço super leve, nos dá a possibilidade de olhar coisas até maiores do que a gente olhou no passado, tá? M&A é uma arte, né? Leva tempo, leva muita pesquisa, não é porque algo que está hypado vai fazer sentido com a gente. Então, a gente tem sido
extremamente diligente naquilo que a gente olha. Acho que a gente viveu aqui no Brasil períodos de valuations muito esticados, né? Então a gente precisa também balizar isso frente a uma nova realidade. Então a gente continua ativo, né? Existem frentes aqui que envolvem melhorar os nossos produtos, melhorar as nossas entregas, que a gente tem olhado bastante, muita coisa dentro do nosso funil aqui de M&A, e não vou dizer que vai ter um M&A nos próximos 3, 6 ou qualquer que seja meses, mas isso faz parte do nosso pipeline para frente. Bressan, se quiser, fica... Super, você sintetizou super bem, Olavo. Acho que só, talvez complementando, Alexandre, assim, claramente faz parte da estratégia de crescimento da empresa a gente poder fazer ações inorgânicas, sem dúvida. Em que áreas, né? Acho que tem uma área clara de GovTechs para acelerar a nossa linha de governo digital, né? Tem uma área clara, né, de identidade e match biométrico, e essa junção, né, da transação de confiança significa juntar o mundo da identidade com o mundo de pagamentos. Então, essa infraestrutura onde a gente fornece elementos de segurança para uma transação segura, startups que fazem parte desse ecossistema, sem dúvida que estão dentro do nosso target, e inclusive aqui dentro de identidade, uma área mais específica, né, de cibersegurança voltado para governança de identidade, é uma outra área muito específica que a gente sim está olhando. Como o Olavo comentou, é uma arte, nem toda hora os valuations são adequados, e nem em todo momento a gente consegue encontrar o fit cultural que a gente precisa, né? Porque além de fazer aquisição de tecnologia, a gente também, tecnologia ou mercado, né? Esse elemento de pessoas que consigam fazer parte e impulsionar a nossa cultura de fazedores, com esse mindset de crescimento, é algo importante que a gente quer trazer. Então, não dá para prometer, porque isso é uma arte que a gente precisa ir sempre gerenciando caso a caso, mas ele sim faz parte da nossa estratégia. E a gente verá ao longo dos próximos anos, sem dúvida, alguma coisa acontecer. Mas, passito a passito, ponto mais importante, a diligência que a gente tem tido, com o apoio também dos guardrails estabelecidos pelo Conselho, da gente poder fazer um crescimento que, qualquer ação que seja, que ela de fato seja efetivamente sustentável, que o business traga perenidade, que traga capacidade de crescer com rentabilidade. Então, essa diligência vai continuar sendo a base das nossas decisões. Obrigado, Bressan. Obrigado, Olavo. Obrigado a todos que assistiram. Assim finalizamos o nosso call de resultados e deixamos o nosso departamento de RI à disposição caso tenham mais dúvidas.